Senhoras e senhores, bom dia, senhora presidente. Eu, antes de começar o meu assunto, eu queria também colaborar um pouquinho a respeito desses dois tristes episódios, né? Que os nossos jogadores estão nos colocando numa situação vergonhosa no nosso país. Nós sabemos que isso não é só com os jogadores, nós sabemos que nas periferias acontecem também. Mas eu queria dizer que eles são pessoas públicas. E no mínimo, a gente esperaria que eles fossem pessoas respeitosas e que respeitassem as mulheres. Eu queria, sinceramente, nesse momento, pedir a todos os meus colegas aqui 1 minuto de silêncio. Eu acho que esse triste fato que está acontecendo merece 1 minuto de silêncio, por favor. E como eu disse, né, é bom que a gente reveja quem são nossos ídolos. Bom, eu hoje vou falar sobre um outro assunto. Eu tive aqui alguns colegas que fizeram alguns vídeos, estiveram em alguns locais onde o mato tem tomado conta, e eu não quis me manifestar, até porque esperava que a administração tomasse alguma atitude, né? E diante do não ocorrido, eu preciso colocar aqui para os senhores e as senhoras alguns pedidos de socorro que eu tenho recebido, né? Essas fotos que vocês estão vendo me foram enviadas pela comunidade do Desvio Risso. Essa foto específica e a anterior, elas são lá... Não, essa não, é essa aí. Elas são lá do loteamento São Lucas. Então, nós recebemos aí o pedido do pastor Luiz. Ele tem na frente dessa área pública a igreja. E eles gostariam, então, se a prefeitura não puder fazer a manutenção, olha aí, tem árvores, tem mato, tem de tudo, lixo, que concedesse aí, talvez, quem sabe, a liberação para que a comunidade comece a cuidar desses espaços públicos. Porque do jeito que está, não dá para ficar. Esse é um dos casos. Pode passar os outros aí. Esse é um parquinho, ó. Esse é o parquinho na rua Romano Zatter, próximo da casa do Jones Pedó. Não sei se alguém conhecia o Jones Pedó, né? Bem no centro ali do Desvio Risso, próximo da igreja do Desvio Risso. E está nessa situação. Essa foto eu não consigo localizar, mas deve ser da rua Alexandre Luciano. Olha a altura que está esse mato. É no entorno ali do campo de futebol, na rua principal. Ali os moradores já comem pó o dia inteiro por causa da nossa obra. Temos que estar toda hora pedindo para que venham molhar a rua, que eu acho que também não haveria necessidade de estar toda hora ligando para o secretário Solete, que eu me sinto até, às vezes, constrangida, de toda hora ter que estar pedindo para molhar a rua. Se sabe que tem a obra, se sabe que não é pavimentada, eu acho que poderia já fazer um cronograma, né? E de quando em vez ver que não vai chover, por favor, molhar a rua, né? Ali nós não temos passeio público, tá? Porque a calçada está tomada de mato. Tanto a calçada, pode passar, por favor, deve ter mais fotos. Entre lixo, olha o lixo. Essas fotos não deu para abrir mais, ficaram muito pequenas, né? Mas enfim, olha a altura que está esse mato. As pessoas não podem mais andar. Ali no fundo, não sei se vocês percebem, uma parte onde está cinza, parece é onde está o cercado ali, ó. Ali é uma cerca
de concreto. Então, entre aquela cerca e o mato, existiria um passeio público, que não dá mais para passar, as pessoas estão passando na rua. Então, entre a poeira, o movimento intenso que ficou ali por causa do trânsito, não se pode passar nem na calçada. Eu já solicitei várias vezes a limpeza, não tive retorno ainda, né? E quero dizer mais, nesses parques, nessas praças públicas, eu falei há uns dias atrás que nós ali, eu moro do lado de uma delas, e a gente fez um mutirão e limpou, só que eu tenho ido seguido lá, continua lixo por todo lado. Mas não é porque o pessoal é relaxado, é porque as lixeiras estão sem fundo. A lixeira não tem fundo. É de ferro, está tudo corroído. Então não tem aonde jogar o lixo. Então a situação fica muito complicada. A gente cobrar dos moradores, eu cobro isso. Gente, não joga isso no chão, coloca na lixeira. Só que eu fui colocar na lixeira e caiu no chão, porque não tinha fundo. Então, está muito complicado. Olha o lixo. Eu tenho que estar ligando para a Codeca e recolher. Também não seria um serviço de um vereador, mas a gente faz isso porque a comunidade está cansada de solicitar e não consegue. Então, eu só quero... Quem me pediu a parte? Ah, pois não, o vereador não tinha lhe visto aí. Obrigado, vereadora Gladys, pela parte. Vereadora Gladys, eu parece que fico taxando a gente, né, que toda hora a gente está arrumando problema, né, e principalmente com mato, buraco, cavalete, essas coisas, mas não é. É que a comunidade nos chama e a gente precisa dar a resposta necessária, que é o que a comunidade espera, que o vereador vá até lá, faça os requerimentos e faça as cobranças. Então não é maldade aqui, mas eu vou falar, sabe, de uma estrada que a senhora conhece muito bem, vereadora Gladys, e eu desci 2 vezes por essa estrada para ir a Porto Alegre, que é um refúgio muito importante, que é a Estrada do Vinho, que sai lá embaixo em Nova Palmira. E ela está tomada de mato, e as roçadeiras não passam há anos. Há anos. Aí eu gostaria de saber, e eu vou ter que fazer um pedido de informação. Já fica aqui para líder do governo, se for o caso, que eu vou ter que fazer um pedido de informação. Porque pelo que eu tinha de resposta é que nós tínhamos 2 roçadeiras antes e com o empréstimo, né, que a gente autorizou, foi comprado 4. Então nós temos 6 pelas minhas contas. Então se antes davam conta com 2, por que agora com 6 não está dando conta? E aí, historicamente, está registrado os meus pedidos, que já fazem 1 ano que a roçadeira não passa na Estrada do Vinho. Então eu gostaria de saber o porquê que agora com 6 a gente não está dando conta. Obrigado, vereador. Eu que agradeço a contribuição. Vereador Lucas Carenhato. Obrigado, vereadora Gladys. Bom, a senhora é uma conhecedora como ninguém dos pares aqui, eu acho, da região do Desvio Risso. Mas quero só dar uma pitada aí na sua região, né, porque a senhora mora lá, nesse sentido que eu digo a sua, mas em frente à escola de ensino médio Ivone Triquez. Eu ia falar agora. Gente, é inadmissível a situação. Isidoro Dias Lopes. Vamos explicar que ali é onde passa a rede da elétrica, né? Isso, eu só queria me corroborar a sua fala, que deve ser no sentido de uma questão de saúde pública daqueles estudantes. Intrafegável, pó. Então, o município, eu acho que precisa... Eu até falei com o secretário João Ex, estou aguardando o retorno dele sobre isso, para ver com o Estado quem paga, enfim, mas é uma questão de saúde pública para a escola estadual, que é uma escola tão importante, vide os problemas do Zátera, né? Sim. Acaba lotando lá. Então, só me somo a essa sua preocupação. Obrigado, vereadora. Eu que agradeço a contribuição. E, de fato, ali nós temos toda a rede. A Isidoro Dias Lopes, ela é uma rua que ela sai lá da Lagoa e ela termina lá no campo de futebol do Risso, aonde passa em frente a escola Ivone Triquez dos Reis. Ali é onde a gente pede uma pavimentação há tempos, né? Porque quando não é pó, é barro. Acho que o seu João, que esteve aqui outro dia... o seu João Flores, que esteve aqui outro dia, que é do CPM, ele colocou muito bem. Eu vou pedir uma declaração de líder para continuar nesse assunto mesmo. Em declaração de líder, a bancada do MDB, vereadora Gladys Friso. Muito obrigada. O seu a parte de imediato. Obrigado, vereadora Gladys. Bom, é bom trazer também a sua área do Rio, a senhora conhece muito, né? Eu estou presenciando em todos os bairros da cidade casos exatamente iguais.
São parquinhos infantis com mato alto, calçadas intransitáveis, lixo espalhado pela cidade. A gente nota isso, reclamações todo dia. Se a gente fosse filmar, a gente filmava 10 lugares diferentes por dia. Então a gente está com um problema seríssimo em zeladoria, sim, na cidade de Caxias. É impressionante como... Não sei o que aconteceu. E a população está cobrando, porque vê que a gente está indo lá filmar. Então, cada vez está aparecendo mais demandas. A gente abre um Alô Caxias, peço, a gente já abriu, o pessoal não resolve. Então, nós, vereadores, estamos começando a ficar numa situação de saia justa, né? Porque parece que a gente não está cobrando, a gente está cobrando diariamente para que o serviço se estabeleça, porque as pessoas pagam impostos caros, e o básico é ter esse serviço, no mínimo, de zeladoria, de limpeza urbana, de coleta de lixo. Agora, chegar num bairro, a lixeira está sem fundo, daí vem o cachorro, espalha o lixo, fica pior ainda, né? Só agrava. Então, são coisas básicas que Caxias do Sul está pecando. Então, nós vamos ter que começar a rever a forma que está sendo feita, porque nós estamos com sérios problemas, né? E é em todos os bairros, não é só no Risso, não é nem aqui no centro, não é lá na Zona Norte, não é na Zona Sul, é em todos, é por todos os lados. E é muitas demandas e a gente não vê a prefeitura conseguindo dar conta de resolver isso. Eu não sei o que está acontecendo, se falta roçadeira, que nem o Bressan falou, agora tem roçadeira que chega, se falta equipe, se falta estrutura, se falta conseguir direcionar as equipes de forma correta, conduzir os horários, eu não sei o que está acontecendo. Eu sei que a cidade está, infelizmente, com mato alto, vários lugares com lixo espalhado, lixões a céu aberto, e isso é um problema sério de saúde pública e de zeladoria. Obrigado. Eu que agradeço as contribuições. Seu à parte, vereadorada. Muito obrigado, vereadora Gladys. Eu me somo, né, nessa preocupação em relação à zeladoria. E eu, há um tempo atrás, ouvi um programa, um podcast, que é uma preocupação nacional em todas as cidades, né? Que destaca o trabalho que a senhora vem apresentando também, cobrando para que as manutenções sejam feitas, que a zeladoria seja, né, que a gente consiga entregar um ambiente aprazível para as crianças, para as pessoas. Destaca o trabalho do vereador Camilles, né, que já promoveu reunião pública desde o primeiro ano de mandato, né, junto à Comissão de Legislação Participativa e Comunitária, para trabalhar justamente esse tema. E precisa-se ter a consciência. Eu me preocupo, eu vi o vereador Lucas falando em relação à questão da zeladoria em torno das escolas. Eu acho que seria fundamental, né, que essa casa orientasse o governo para que esses espaços públicos, esses espaços de acesso à educação, como são as escolas municipais, os parques, né, as UBS, sobretudo as UBS, né, senhor Camilles? Nós estamos vivendo a quaresma, e a quaresma, o problema é as cobras, né? O mês das cobras. Nós vivemos, a semana retrasada, minha filha encontrou uma cobra. Na quarta-feira, na quinta-feira teve um intervalo. Na sexta-feira, o meu pai estava recolhendo uma lenha, encontrou uma cobra. Isso é um risco muito grande. Então, a gente precisa ter atenção. Mas eu gostaria de frisar que a atenção principal nos acessos. O vereador Bressan fez muito bem um comentário na outra sessão, algumas sessões atrás, falando desse problema no entorno das escolas. Porque eu acho que é ali onde as crianças têm esse passeio, né, e fazer esse acesso, que seja dado uma atenção primordial. Acho que é muito bom se somar a esse esforço pelo cuidado da nossa cidade. Parabéns pelo tema, continue cobrando, vamos continuar nos somando os esforços e pedindo que a gente seja atendido nessa demanda aí. Obrigada, Parabéns. vereadora. Pois não, vereadora Rose. Vereadora Gladys, importante esse tema, né? Eu tenho uma demanda que eu vou colocar aqui a incluir nessa questão aí, nessas suas fotos. Quando a gente desce a rua em direção à Escola Machado de Assis, no Relon, há muito tempo eu já trouxe essa foto aqui. Esse vídeo, inclusive já conversei na SEMA, mas infelizmente continua igual. O que acontece é uma curva, tá tomada de mato a calçada, mas tomada, tu não consegue caminhar. Então as crianças caminham na rua, e é uma rua asfaltada, uma descida e uma curva. Então, além da situação toda, são espaços muito perigosos para a segurança das crianças, dos estudantes. Imagina Sim. ali, todo mundo sabe, a Machado de Assis, o número de pessoas que tem ali, né? Então, acho que também é uma situação que nós precisamos ver com atenção, porque não é só a questão
do mato, da cobra, disso, que também é muito grave, mas é a questão de segurança. As crianças têm que andar na rua para conseguir acessar as escolas. E andam no meio da rua, e os carros descem, é numa curva, e é asfaltada. Difícil ali. É muito difícil, e assim, a gente estranha, porque quando a gente diz que os pais são modelos para os seus filhos, eu digo que a prefeitura também deveria dar o exemplo, né? O que a gente estranha, assim, a prefeitura vai lá, notifica ao morador que tem que fazer calçada. O morador tem que fazer. Já a prefeitura não faz as calçadas. A prefeitura cobra do morador para cortar o mato dos terrenos baldios. Mas a prefeitura não corta o mato que está nas ruas, onde nós temos tido todos esses problemas, né? Então, o que eu quero dizer aqui? É preciso uma ação imediata. Nós estamos aí, gente, com o problema da dengue, né? Nós não sabemos o que tem no meio desses matos aí. Se tem pneu, se tem potinho plástico, o que tem. A limpeza é fundamental, né? Aonde tem sujeira, tem ratos. Então, nós precisamos manter limpo. Se nós estamos realmente preocupados com a dengue ou com qualquer outro tipo de doença, é preciso que a prefeitura faça a sua parte. Esse é o meu apelo de hoje, né? Em nome das comunidades, e dizer que nas estradas do interior também, a gente está com um mato muito alto. Aonde não tem mato foi o próprio agricultor ou agricultora que fizeram o corte desse mato. Então a gente lamenta o que está acontecendo e pede aí, então, providências urgentes. Era isso, senhora presidente, muito obrigada.